Alô, alô, galerinha! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí, que coisa boa! Hoje nós temos uma revisão geral de direito constitucional. Olha, você que vai fazer guarda municipal, seja do Cabo de Santo Agostinho, seja você aí de Parnamirim, Rio Grande do Norte, hoje essa revisão é importantíssima para você. Por quê, Manuel? Claro, pô. A gente vai ver organização política e administrativa do Estado. Nós vamos ver questões de direitos e deveres individuais e coletivos. Nós vamos ver questão de nacionalidade, poder executivo, Estado de defesa, Estado de sítio, tudo aqui nessa revisão para você. Então, se liga aí, pessoal. Se liga que vai, a partir de agora, começa a revisão de direito constitucional do Estou Preparado. É isso aí. Vamos lá. Primeira questão sobre direitos individuais, né? Ora, o artigo 5º sempre cai qualquer questão do artigo 5º, pessoal. Não tem jeito, né? Então, você que está estudando, tem que estudar o artigo 5º, porque qualquer concurso público, né, ele pede lá o artigo 5º, tá? É um artigo longo, com 78 incisos e 4 parágrafos, mas um artigo que você tem que saber. Porque, como eu disse para vocês, é base para todos os outros concursos, tá certo? Então vamos lá. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, assinala a alternativa correta. Letra A. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Pessoal, letra A está o quê? Errada, né? Então veja, o artigo 5º, inciso 17, que trata de associações, ele diz: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, exemplos de associações de caráter paramilitar: Estado Islâmico, Al-Qaeda, né? São exemplos aí de associações de caráter paramilitar. As Farc, né? Olha aí, tá? Então, o erro tá aí. Inclusive, não é vedado a de caráter paramilitar. Bem, letra B. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Errada a letra B. Por quê, meus amigos? Simples. Porque toda manifestação do pensamento, eu posso dizer, toda manifestação do pensamento é lícita? Claro que não. Ó, olhando para mim aqui, vocês olhando para mim aqui, vocês podem dizer que todas as minhas manifestações de pensamento são lícitas? Vou responder para você, claro que não. Tem uma parte aqui da minha mente que é totalmente ilícita. Por isso que é vedado o anonimato. Por quê? Porque se uma manifestação minha de pensamento eu ofendo alguém, então essa pessoa vai ter o direito de resposta, vai ter o direito de se defender. E para ela se defender, ela tem que saber quem a ofendeu. Por isso que no inciso 4º diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. C. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mediante autorização ou licença. É errado. Artigo 5º, inciso 9º. Por que está errado? Porque no Brasil não existe censura, pessoal. Inclusive o artigo 220 da Constituição, parágrafo 2º, diz claramente lá que é vedado qualquer censura de natureza política, artística, intelectual. Então, no Brasil não existe censura. Emanuel, mas quando eu vou assistir um filme, está lá, censura 16 anos. É errado. É errado. O artigo 220, parágrafo 3º, diz que ali não deve ser uma censura, e sim uma recomendação. Tá certo? Então, letra C, errada. Letra D.
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo vedada a exigência de qualificação profissional. Também, letra D, errado. Artigo 5º, inciso 13, né? Ele determina lá, é uma norma de eficácia contida, esse dispositivo, o inciso 13, é uma norma de eficácia contida, pessoal. E por que uma norma de eficácia contida? Ora, segundo nosso queridíssimo doutrinador jurista José Afonso da Silva, ele diz o seguinte, que as normas constitucionais classificam-se em 3: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Então, o inciso 13 é uma norma de eficácia contida. Quer dizer isso? É aquela norma que concede um direito e, ao mesmo tempo que concede o direito, ela restringe, não é? O alcance desse direito ele é diminuído. Então, lá tem, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei determinar, tá certo? Então, vai ter profissão que não vai ser regulamentada, mas vai ter profissão que vai ser regulamentada. Exemplo, o exercício da advocacia é regulamentada pela OAB, o exercício da enfermagem é regulamentada pelo COREN. Por isso, letra D está errada. Letra E, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Certíssimo, letra A, artigo 5º, inciso 14, tá certo? Então, letra E, está lá previsto no artigo 5º, inciso 14. Próximo tema, nacionalidade. Pense no tema que cai, viu, pessoal? Nacionalidade é o tema que sempre está caindo em prova. Seja de segurança pública, não é? Seja de tribunais, sempre cai, é um tema sempre recorrente nas bancas de concurso. Então, letra A. Aos portugueses com residência permanente no país, ainda que não houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Errada. O que a letra A ela se refere é o que chamamos de português equiparado, ou também chamada de quase nacionalidade. Preste atenção. Em 1971, o Brasil assinou um acordo com Portugal. Esse acordo também ficou conhecido como Acordo da Amizade, que foi ratificado em 2002, né? Aqui mesmo no Brasil, lá na Bahia. E esse acordo prevê o seguinte, que os portugueses, somente para os portugueses com residência permanente no país, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros, essa reciprocidade é onde? Lá em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então o erro está aí. Ainda que não houver, tem que haver essa reciprocidade. Só um adendozinho, que cuidado, que em questões, se não tiver esse salvo, os casos previstos na Constituição, a questão tem que vir específica dizendo inerentes ao brasileiro naturalizado. Entenderam aí? Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele tira esse salvo, casos previstos na Constituição e deixa só inerentes ao brasileiro, ponto, quando eu falo em brasileiro, eu estou incluindo o nato e o naturalizado. Sim, Emanuel, e daí? E daí que existem cargos que são privativos de brasileiros natos. Exemplo, presidente da República e vice-presidente, e um brasileiro naturalizado não pode ocupar esse cargo. Consequentemente, um português que vai ser equiparado ao brasileiro naturalizado também não pode exercer. Então, cuidado, direitos inerentes ao brasileiro naturalizado ou, vírgula, salvo os casos previstos nesta Constituição. Só mais uma coisa, lembre-se, português não vai virar brasileiro, não. Ele continua sendo português com direitos de um brasileiro naturalizado. Letra B. São brasileiros naturalizados os estrangeiros
de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos. Errado. Há mais de 15 anos. Essa é chamada de naturalização extraordinária ou quinzenária. Na verdade, no Brasil, não é? Nós temos a naturalização chamada naturalização expressa, não temos a naturalização tácita, até apesar da doutrina dizer que existem 2 tipos de naturalização tácita e expressa. No Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, só temos uma, a naturalização expressa. E essa naturalização expressa divide-se em 2, naturalização ordinária e a naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária. E nessa extraordinária ou quinzenária, são 3 requisitos: residência fixa há mais de 15 anos, ausência de condenação penal e requerimento do interessado. Então, erro aí também, letra B. Letra C, é privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. E aí, galerinha, é errado. É privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do STF. Se liga no bizu que eu vou dar. Grava esse bizu. mp3.com. mp3.com. São cargos privativos de brasileiro nato. M, ministros do STF. P3, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Com C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E o último M, ministro do Estado da Defesa. Beleza? Muito bem. Letra D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Certíssimo, letra D, né? Letra D está corretíssima. Então, se o brasileiro tiver, não é, o naturalizado, cometer uma atividade nociva ao interesse nacional, vai ter cancelado a sua naturalização, cuidado, por sentença judicial, não é sentença administrativa. Manuel, me dá um exemplo aí de atividade nociva ao interesse nacional. Dou sim, meus amigos. É um ato de terrorismo, né? É uma atividade nociva ao interesse nacional, tá? Eu pensei em outra coisa aqui, mas não vou dizer não. Então, vou ficar atividade nociva ao interesse nacional. E letra E, porque a letra E está errada, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço de seu país. O erro está no último aí, ó. Qual é a regra? Qual é a regra? A regra é o critério do jus soli, né? Então, o critério do jus soli diz o seguinte: nasceu aqui no Brasil, é brasileiro nato. Esse é o critério do jus soli. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Mas vai ter exceção, que o indivíduo vai nascer aqui e não vai ser brasileiro nato. Que exceção é essa? Se liga. Somatório de 2 requisitos. Somatório de 2 requisitos. Primeiro requisito: ele tem que ser filho de pais estrangeiros. Papai e mamãe estrangeiros. Os 2 têm que ser estrangeiros. E um desses pais, deve estar a serviço de seu país. Então, houve a combinação desses 2 requisitos, a criança nasceu aqui no Brasil. Mesmo o Brasil adotando o critério jus soli, ele não será brasileiro nato. Tá certo? Então, essa segunda questão, letra D de dado. Terceira questão, olha aí. Estado de defesa e estado de sítio. Meus amigos, o estado de defesa e estado de sítio, né? Estado de defesa, artigo 136. Estado de sítio, artigo 139, né? São situações chamadas situações de exceção. Situações do estado de exceção. Como assim, Emanuel? Não entendi essa questão de situações de estado de exceção. Vejam, na regra, o Estado busca o quê? Declarar direitos e assegurar direitos. Mas em situações excepcionais, o Estado faz o quê? Suspende direitos, restringe direitos. Cuidado, não retira.
ele suspende ou restringe direitos. E uma dessas situações de exceções é justamente o estado de defesa e o estado de sítio, tá certo? São situações de exceção, onde eu vou ter suspenso meus direitos ou restringido meus direitos. Bizu, estado de defesa, só restringe direitos. Estado de sítio, suspende e restringe direitos, tá? Então vamos lá. Ele quer a questão incorreta. Ele diz: o presidente da República deve ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional previamente à decretação do estado de defesa e do estado de sítio. Errado. Veja. Existe um procedimento nessas duas exceções, tá? Veja. Primeiro ponto, só quem decreta o estado de defesa e o estado de sítio é o presidente da República. Então, não é governador, não é prefeito. Sempre será o presidente da República. E o presidente da Câmara? Não. O presidente do Senado? Não. É o presidente da República, tá? Então, para ele decretar tanto o estado de defesa como o estado de sítio, ele deve ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas essa opinião desses dois conselhos, ela não é obrigatória. Então, o presidente pode receber uma opinião negativa e ele dizer: não, mesmo assim eu vou decretar. Beleza. Então, veja, no estado de defesa, ele ouviu o Conselho da República, ouviu o Conselho de Defesa Nacional, ele já pode decretar. Estado de defesa, ele pode decretar. Depois ele submete esse decreto é submetido em até 24 horas ao Congresso Nacional, para o Congresso Nacional deliberar sobre esse decreto. No estado de sítio é diferente. Ele, o presidente, ouve o Conselho da República, ouve o Conselho de Defesa, mas solicita autorização para a decretação do estado de sítio ao Congresso Nacional. Então, o que é que a gente tem? O que a gente pode dizer? No estado de defesa, o controle político ele é prévio. No estado de sítio, o controle político ele é posterior. Por isso que está errado. Porque ele coloca o controle prévio, que é feito pelo Congresso Nacional, tanto para o estado de defesa como para o estado de sítio. O erro está aí. Letra B. Então, letra B, C e D, logicamente, estarão o quê? Corretas. Então, letra B. O estado de defesa exige autorização prévia do Congresso Nacional, que é o controle político prévio, para a sua decretação, enquanto que o estado de sítio exige comunicação posterior, ou seja, o controle político é posterior. Certíssimo. C. A mesa do Congresso Nacional designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes tanto ao estado de defesa como ao estado de sítio. Certíssimo, né? Essa comissão é como se fosse uma comissão fiscalizadora, né? É uma comissão que vai fiscalizar os atos do presidente para que o presidente não exorbite das suas funções, tá? Letra D. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, se persistirem as razões que justifiquem a sua decretação. Certíssimo. Então, do estado de defesa, 30 dias, prorrogado por mais 30. Mas, Emanuel, não, esses 60 dias, 30, prorrogado por mais 30, não foi suficiente. Então, meus amigos, esqueçam. Não pode ser prorrogado outra vez. E aí, o que vai acontecer? Aí vai ser decretado o estado de sítio, por ineficácia do estado de defesa. Tranquilo? Então, né, questão boa aí de estado de defesa e estado de sítio, que sempre cai em provas de segurança pública. Então, você, guarda de Parnamirim, guarda do Cabo de Santo Agostinho, é uma questão certa para vocês. Tá certo? Considere a seguinte situação hipotética. Verificando-se o impedimento do presidente e do vice-presidente da República, o presidente da mesa do Congresso Nacional entende que deve assumir, presidente da mesa do Congresso Nacional,
entende que deve assumir o exercício dessas funções. Meus amigos, prestem atenção. Impedimento é o famoso impeachment, né? Então, o presidente da República, ele pode sofrer o impeachment, que ocorre quando ele comete as chamadas infrações político-administrativas que estão previstas lá no artigo 85, não é, da Constituição Federal, combinado lá com o artigo 51 da Constituição Federal, que o artigo 51 fala da competência do Senado, e nessa competência do Senado ele fala do famoso impeachment, não é, do presidente da República. Então veja, para a gente entender impeachment, entendo. Então, para que ocorra o impeachment, eu tenho que observar o artigo 85. Se está dentro daquele artigo 85 alguma infração política administrativa. Está lá. Então, mas para ele sofrer o impeachment, além daqueles dispositivos possíveis do artigo 85, a Câmara dos Deputados tem que autorizar. Lembre-se, né? Passamos nesse período democrático, né, após a Constituição Federal, por 2 impeachments e um quase impeachment. Primeiro impeachment de Fernando Collor, segundo impeachment de Dilma Rousseff e um quase impeachment de Michel Temer. Então, olha aí, 31 anos de redemocratização, passamos por 2 impeachments e um quase impeachment. E não sei daqui para mais tempo se vai ter outro, né? Mas vamos lá. Então vejam. Então, para que o presidente possa sofrer um impeachment, a Câmara dos Deputados tem que autorizar. Então, a Câmara dos Deputados autoriza por 2/3, tá? 2/3. Autorizou por 2/3, vai para o Senado. E lá, veja, não é o STF que julga, é o Senado Federal, porque não se trata de crime, se trata de um crime, de uma infração, melhor dizendo, política. Então, a matéria não é criminal, a matéria é política. Por isso que quem julga é o Senado Federal. Julgado o Senado Federal, ele sofre o impeachment, o que vai acontecer? O presidente vai ficar impedido e alguém tem que assumir o seu lugar. Quem são aquelas que assumem o lugar temporariamente, não é definitivo, temporariamente do presidente? Porque não vou ficar definitivo, porque vai ter que ter novas eleições, tá? Nos 2 primeiros anos, eleições diretas. Se acontecer esse impeachment nos 2 primeiros anos, eleições diretas. Se acontecer nos 2 últimos anos, eleições indiretas. Como assim eleições indiretas? Não, pelo próprio Congresso Nacional. Bem, então quem vai assumir temporariamente até novas eleições? Presidente da Câmara dos Deputados. Não pode o presidente da Câmara, presidente do Senado. Não pode, por algum impedimento, não pode o presidente do Senado, o presidente do STF. Então, essa é a linha sucessória. Câmara, Senado e STF. Então, por isso que está errada a questão, está dizendo aí, ó, nessa situação ele está errado. Por quê? Porque o presidente da mesa do Congresso Nacional é o presidente do Senado. E está errado. Quem deve assumir primeiro é o presidente da Câmara. Se ele não puder assumir, aí vai ser o presidente do Senado. Então, vamos lá. Não tem razão, porque em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, quem assume o exercício da presidência da República é o candidato que se classificou em segundo lugar. Não é? Não. Não tem razão, porque em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. O presidente do Senado, não é o presidente do Senado, é o presidente da Câmara. Então, letra B está errada. C. Não tem razão, porque em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. O presidente do STF, não, o presidente do STF era o último. Errado também letra C. Letra D.
Tem razão, porque em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados o exercício da presidência, a mesa, presidente da mesa do Congresso Nacional. Já falei para vocês que o presidente da mesa do Congresso Nacional seria o presidente do Senado. Está errado. Então, correta letra E. Não tem razão, porque em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, letra E, correta. Próxima questão. Olha aí, competência, repartição de competência. Meus amigos, é difícil trabalhar a repartição de competência? É difícil sim. Mas tem uns bizuzinhos, tá? Tem os bizuzinhos que, anota aí os bizuzinhos para você não errar mais, tá? Anota aí, ó. Para a gente ter competência, quais são as competências privativas da União? Eu inventei um bizuzinho legal aqui. Então, ó, o capacete de PM e o despacito, foram ao registro público da assistência social. O capacete de PM e o despacito foram ao registro público da assistência social. Por que esse bizu? Porque você vai ter que saber quais são as competências privativas da União, exclusivas da União, concorrentes da União e comuns. Então, preste atenção. Competência privativa. É isso que eu disse a vocês. O capacete de PM e o despacito foram ao registro público da assistência social. Então, são competências privativas da União. Capacete de PM, esqueça o O. Capacete de PM. Direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho e espacial. Capacete. Esquece o de. PM, processual e marítimo. Agora, despacito. 10, desapropriação. 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 SP, serviço postal. Água, A de água. CI, comércio interestadual. E TOT, trânsito e transporte. E O de organização. Registro público e assistência social. Beleza? Então, essa competência privativa é somente feita pela União, tá? Agora, tem uma competência chamada competência concorrente, que também tem alguns direitos lá, que são competências concorrentes da União, do Distrito Federal e dos Estados. Então, concorre concorrentemente a União, Distrito Federal e os Estados para legislar sobre TUFEP. TUFEP é o quê? Direito tributário, urbanístico, financeiro, TUFEP, tributário, urbanístico, financeiro, econômico e penitenciário. Então vamos lá. A União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente. Opa, ele quer saber o TUFEP. Bora, letra A. Direito agrário não. Direito agrário está no capacete de PM, né? Ó, direito civil, capacete, direito agrário. B, direito do trabalho. Direito do trabalho está no capacete PM, então não entra aí. C, direito ambiental. Do trabalho está em capacete PM, então já retiro daí. D, direito agrário, também está em capacete PM. Letra E, direito tributário, beleza, financeiro, penitenciário, ambiental e econômico, e proteção ao patrimônio cultural e à infância e juventude. Letra E, corretíssimo. Meus amigos, e aí terminamos a nossa revisão aí
geral. Vou pedir para o professor Isaqueu, se for possível, colocar esses 2 bizuzinhos aí para você se ligar, se você não se ligou aqui, né, quando eu falei, mas eu vou deixar esse bizuzinho para vocês se garantirem aí em repartição de competência. Valeu, muito obrigado por mais essa revisão e uma boa prova para você. E lembre-se, fé, força e foco!